Olá, POCzinhas, POCzonas, POCzeiras, POCverso maravilhoso. Chegou o último episódio da nossa série especial do Orgulho na Podosfera. E quem vos fala nesse momento sou eu, Caco. Eu tô nesse episódio especial e, né, fechando a série, eu trouxe alguém que, né, vai fazer essa honra junto comigo, vai trazer esse glamour, essa exuberância junto comigo e eu não tô sozinho, né? Como vocês já sabem, vocês já devem ter lido, mas vou fazer as introduções aqui porque a gente merece essa introdução chique. Com vocês, a apresentadora, modelo, atriz de videoclipes e ícone da empatia, Bielo, minha amiga Elô. Entra! Socorro! Que chique! Eu amei essa introdução, pelo amor de Deus. Olha, quem tá falando que vai trazer glamour aqui é você, socorro, porque eu agora tô aqui só com a roupinha de dormir sentada na cama. Alana! Já fez a Tudo cota de bem? close do dia, né? Já encerrou por hoje, a Pois gente é, guarda só menino, pro que dia não foi seguinte. pouca, não foi pouca, socorro. Como é que você tá, Ami? Amiga, eu tô bem, assim. A quarentena tem sido muito louca, assim, né? Em termos de desastres políticos, desastres ambientais, desastres de tudo quanto é tipo. Tem sido um tempo também pra me conhecer muito e fazer muitas coisas e criar muita coisa, ir atrás de muita coisa. Tem sido um tempo pra eu participar de muitas coisas. Eu posso falar já porque já vai ter saído quando esse episódio for para o ar. Mas, né, esta bela face que vos fala neste momento é o quê? Garota propaganda da Ambev no vídeo Ai, de Pride. socorro! Ou seja, Eu estarei lá amo! dando a minha carinha maquiada, inclusive a tapa. Eu E amo foi essa Belas, doideira, cara. assim, de período de mês do orgulho. E você, amiga? Amiga, a mesma loucura, porque esse é o primeiro junho que eu passo sendo uma subcelebridade, né? Porque antes eu não era ninguém. Aí Eu amo. agora que eu sou uma subcelebridade, aí que eu descobri o que que é que o povo fala que junho a gente trabalha horrores, que todo mundo quer saber das LGBTQIA+. E eu, né, menina, ainda mais que eu tô quase sozinha na minha luta, né? Porque eu sou intersexual e trans, então, nossa, trabalhando como uma grande maluca. A quarentena em si me trouxe presentes maravilhosos, como você mesmo falou, de eu ser apresentadora, né? Que é um dos meus maiores sonhos. Pouquíssimas pessoas sabiam que esse era um dos meus objetivos principais, assim, trabalhar com a internet. E veio, assim, esse presente. Eu ainda quero meu talk show, ainda terei meu talk show. Amém. Heloísa recebe a Lanca! Eu Bielo amo. Pereira Me deixa recebe. ser seu assistente de palco, aquele que fica falando durante o programa. Ai, socorro, eu amo, quero, contratado, amigo, bora, bora. Me ajuda com a pauta, me ajuda com tudo, que você é perfeito. E aí, pra mim tá sendo uma época de descoberta de, realmente, como você falou, muito desafio. Então, por exemplo, a campanha de Pride do Facebook, que eu fiz aqui em casa. E aí, foi uma loucura, menino. A minha sorte foi que tinha alguém pra me ajudar. Porque se não tivesse ninguém, eu ainda perguntei. Eu falei, gente, teve gente que fez sozinho? Eles falaram, não tiveram. Gente, uma loucura, porque 30 pessoas num Zoom, e aí um fala, um é direção de não sei o que, outra direção de não sei o que. Aí chega um e fala, mexe no arranjo, chega outro e fala, muda a câmera 2 milímetros. Aí chega outro que chega e só fala, clique, clique, clique. O fotógrafo é o melhor trabalho. Ele fica lá só olhando, ele chega e fala, clique, clique, clique 3 vezes, e aí você continua, e 6 horas pra você fazer 4 fotos. Eu achei Menina. assim uma grande loucura. Eu achei uma grande loucura. Mas, né, seguimos plenos. Eu tô aprendendo muito, né? O programa tive que fazer a produção toda, tinha que fazer tudo sozinho, um monte de coisa que eu não tenho hábito de fazer. Eu tenho hábito de sentar e dar Né, close. sentar e Agora gravar tem que bonita, produzir maravilhosa. tudo, sentar e gravar perfeito. Agora tem que aprender, tive que aprender a me maquiar. Isso daí é um presente maravilhoso da quarentena. Sim. E é isso, né? Estamos vivendo E, essa grande loucura que é a vida. e como tá sendo esse processo do programa? Você abriu agora, eu queria saber mais até, porque é legal saber, né? Como surgiu o convite e veio de que forma pra você? Então, o programa ele foi idealizado pelo Quebrando o Tabu com o Razões para Acreditar, né? Eles pensaram, vamos fazer um jornal de notícias boas
E daí o Razões para Acreditar pode fazer a curadoria. E aí a gente, no caso, o Quebrando o Tabu, ia produzir e tudo mais, e a gente apresenta pro GNT. Segundo eles, palavras deles, socorro, não tenho nada a ver com isso. Quando eles estavam na mesa decidindo, tipo, quem que vai apresentar? Quem que vai fazer? Foi unânime eles pensarem, vamos chamar a Bielo pra fazer. Eu já tinha feito o vídeo de Privilégio Branco, Sim, né? que foi um Foi a baita primeira vídeo, vez que saiu o inclusive. vídeo. Exato, exato. Nossa, foi maravilhoso. Um vídeo que me rendeu muita coisa boa. Não só em termos de aprendizado, né? Porque o resultado dele em relação a pessoas brancas, mas tecnicamente falando em números, né? E aí, beleza, né? Falaram, não, vamos chamar a Bielo, vamos chamar a Bielo. Quando me apresentaram a ideia, ainda não tinha falado com o GNT. Sei lá, eles me apresentaram numa quinta e fizeram a reunião com o GNT na sexta à tarde. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, socorro, apresentadora do meu próprio programa e de um jornal de notícias boas, né? Sim. Porque eu sempre me apresentei como sendo uma influenciadora de positividade. Então, você trazer um jornal de notícias boas num período como esse, eu sempre penso no meu conteúdo em legado. Sim. O que que eu vou deixar, tipo, daqui 50 anos, porque hoje, quando a gente pergunta pros nossos avós como que era a infância deles, como que era a vida, é muita memória. Alguns têm foto e olhe lá, mas é a memória deles. Agora a gente não, querido. Se o nosso neto não vai nem perguntar pra gente, ele só vai jogar nosso nome ali no Google. Bum, e já Que era. Vai vir assustador, né, tudo que amiga, a gente pensar fez. nisso. Amiga, pense em tudo que você já falou nesse podcast aqui. Seu neto, com 5 anos de idade, vai poder simplesmente ir lá e ouvir tudo que você falou. Só as loucuras, só as maluquices, porque não é 18 É mais. isso que eu ia falar. Eu peço desculpas Socorro! em advance pro meu neto que estiver ouvindo Exato, isso. Meu filho também que estiver ouvindo isso, exatamente. desculpa. Seu pai Você tava tem noção de fazendo que eles vão coisas poder. fumando um baseado, é normal, tá tudo certo. Eu amo. Você tem noção de que eles vão poder ter real, 100% de ideia de como foi a nossa juventude? É um pouco surreal, às vezes, quando eu penso nisso. E aí, tudo que eu me proponho a fazer, eu penso nesse legado. Tipo, como é que vai ser depois? Eu mesma vou querer olhar isso 20 anos atrás e ver que foi uma coisa foda. Então, pra mim, fazer esse programa, fazer uma coisa boa pra você, é uma coisa que eu vi como muito foda. Porque além da mensagem que passa no período que a gente tá vivendo, é uma mulher preta, gorda maior, trans, periférica, que tá ali à frente do seu próprio programa, sendo distribuído por uma emissora muito importante e respeitada do país, né? Então, é assim, foi um bagulho bem foda, assim, pra mim. É, amiga, você tá abrindo porta, né, no fim das contas, para muitas outras que são como você, né, se encontrarem nisso e falar, cara, tenho meu espaço, tenho meu momento, tenho meu tempo. E eu acho que até o que você falou assim de legado, eu tenho muito isso também, né? Eu sou muito dos projetinhos, de fazer as coisas e tudo mais, que eu penso muito em legado, eu penso muito em memória. Eu sou muito entusiasta da memória nesse sentido, assim. Eu gosto de olhar para o passado e ver coisas legais que foram feitas. Eu gosto de sentir essa sensação de construção. E acho que tem muito a ver o que você falou também de legado com identidade, né? Tipo, a gente passa tanto tempo buscando a nossa identidade, buscando quem a gente é, que de alguma forma isso vem de, né, como um resgate de identidade, uma construção de identidade pra gente. Acho que pra você também foi, né? Exatamente. Sim, sim, totalmente. Tanto que uma tatuagem que eu tenho que eu amo, que sou eu mesma, numa posição de dança escrito Fat Power. E aí as pessoas, né, eu já falo, gente, não tem uma casa em Leão, mas, né, muito leonina. Tatua ela mesma porque ela acaba sendo a sua própria referência. E no final das contas, é isso, sabe? Tem muita coisa que a gente que tá aqui, a gente tá galgando e abrindo o caminho quando blogueiras muito antigas falam assim, a gente, na época que a gente tava aqui na internet, sei lá, 10, 15 anos atrás, era tudo mato, que não sei o quê. Eu, quando eu olho para as causas que eu represento, para a imagem que eu trago, fazendo as coisas que eu tô fazendo, eu sei que eu hoje tô aqui com o facão na mão, abrindo o caminho para toda essa galera, sabe? E é exatamente o que eu imagino que você também pense. Não, assim, eu ainda que assim, pra mim é muito complicado isso de reconhecer muitas vezes o que eu tô fazendo e a dimensão do que eu tô fazendo. Inclusive já foi várias vezes assunto de terapia também. Porque, de alguma forma, eu entendo que, né, muitas pessoas se sintam representadas ou ouçam com a intenção, né, de entender e aprender através do POC e tal. Mas a gente não tem, ainda mais por ser uma coisa muito, né, do áudio e tal, e as respostas das pessoas serem uma coisa muito específica,
a gente tem alguns momentos de demonstração e tal, né? Tem uma história ou outra fora do comum, do tipo, ter sido abordado no shopping por um fã do POC, acho que foi o Bruno, inclusive. Assim, dá ponto de saber por nome o fã que me abordou no shopping, sabe? Tipo, esse tipo de coisa é muito doida, Aham. mas é interessante a forma como a gente acaba construindo, né, essa imagem, esse caminho de uma forma muito legal. Eu sinto que, assim, você cresceu através de uma, né, durante esse período, assim, né, eu acompanho desde toda grandona que a gente se conheceu. Ai, saudades. Até, tipo, até agora, assim, sabe? Foi de uma forma muito orgânica e eu vi que você construiu uma comunidade muito sua, assim, muito participativa, muito motivada, que entende sabe, e entende a sua importância, né? Entende a importância do seu trabalho e te recebe de uma forma muito boa, sabe? Eu sempre vejo, pelo menos, toda uma forma muito legal de te celebrar, assim, que as pessoas fazem, que eu acho que, né, não é nada mais justo. Mas agora vamos Sim. entrar pro momento histórico da coisa. Vamos falar um pouquinho sobre o passado, aproveitando que a gente tá fazendo esse gancho belíssimo. E me conta como foi pra você o processo de descoberta, se houve um processo de saída de armário, como foi esse processo identitário todo, assim. Então, pra mim, eu sempre soube que eu era um menino gay, né? Até. Sempre soube. Era aquela coisa da gente ir na igreja, né? E aí tinha a fogueira cinza, porque a gente ia na igreja universal, né? Que aqui a gente é hard. E aí a gente. Inclusive minha mãe e minha irmã ainda vão. E aí tinha aquelas coisas de fogueira santa e tipo, e de escrever, e de pedir pra Jesus deixar de gostar de homens, socorro, aquela coisa, aquela demonização, mas ao mesmo tempo que tinha, não tinha o menor problema com isso, né? Tava lá batendo a boa punheta, vendo o vídeo dos boy, e é isso que eu não sou boba. E aí, sempre teve muito isso, mas aquele estigma, né? Aquela coisa ainda, que eu acho que a nossa geração, acho que foi a última a ter. Na verdade, é claro, ainda existe sim muito preconceito entre os jovens, mas em proporção, em relação ao que a nossa geração viveu São e a outros geração 500. anterior, hoje já é, com certeza, gente. Hoje a gente tem Pablo Vittar na TV, Sim, sabe? Tipo, dá pra gente explicar. A minha avó sabe o que que é uma drag, a minha avó sabe o que que é transexualidade. Então, tipo, uou, né? Outra coisa em pouquíssimo tempo pra sim, gente. Até porque foi o eu tenho boom. aquela referência do Pode falar. aniversário de uma criança, assim, que ela tinha, sei lá, 12 anos. E no aniversário dela, ela tá com o namoradinho do lado, num bolo da Pablo Vittar, assim. Pra mim, isso tipo, é o auge do que a nossa geração jamais vai sentir o cheiro de saber o que que é, assim. Exatamente, Então, exatamente. é esse nível de discrepância Sim. que eu sempre gosto de E é exemplificar. engraçado porque ao mesmo tempo que a gente fala que na nossa geração não tinha, a gente tem uma Kim Petras que tem a nossa idade, mais ou menos, né? Porque ela tem, eu tenho 27, ela tem Sim, 27 também, eu acho, ou 26. Ela é de 92 também. E é uma pessoa que foi trans desde nascer, desde bebê, e os pais sempre apoiaram e hormonizaram. Ela passou uma puberdade feminina e tudo mais, e a gente olha e fala, olha lá, tinha, mas era muito pouco. Hoje a gente consegue ter muito mais, né? sim. Então, e aí, naquela época, claro, vivendo nesse estigma todo, de como a gente sabia como a gente tinha que se portar, sabia como a gente tinha que vender a nossa imagem. Mas a questão de sair mesmo do armário, porque os pais sempre sabem, né? O que eles não gostam é de ter certeza, mas sempre sabe. Foi em 2016, na parada que teve. Como é que é o nome daquela série? Aquela série do povo que o povo transa, Sense8. Sense8. Sense8, aí teve Sense8 aqui no Brasil. Aí eu fiquei tão maluco, eu falei, eu quero ir lá ver, né? Aí falei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou lá na. Vou sair, me arrumei, né? Porque dia da parada, né? Tem que ficar em casa. Porque você vai sair pra qualquer Sim. lugar, você vai pra parada, já se entregou. Aí eu sempre ficava em casa, né? Urticária pra sair. Aí eu falei, mãe, eu vou sair, eu vou ali na Paulista encontrar uns amigos dela. Você vai na parada, né? Daí eu falei, vou, né? E aí ela começou a perguntar dos meus amigos, começou a perguntar, tipo, não sei quem é gay, não sei quem é gay, e quem não sei o que, eu, beleza, dela, e você? Aí eu peguei, olhei pra ela, saí, fechei a porta. Não falei nada. Quando eu cheguei no portão, pergunta se a boneca tinha pego a chave.
Não tinha. Teve que voltar. Teve que voltar com o rabo entre as pernas. Aí voltei, né? Minha mãe falou. Deu "Isso todo close pra voltar pra casa. todo close, tive que voltar pra poder sair. E daí ela falou: e você não respondeu a minha pergunta. Daí eu falei: sou. Aí foi aquele drama, aquela coisa. Nossa, mas que horror. Se seu pai estivesse vivo, ele não ia gostar disso. Todo aquele psicológico, aquela coisa, né? E aí, eu sempre fui muito amiga da minha mãe, né? Então, tipo, foi um drama, foi um baque, porque a gente ficou uns 6 meses meio estremecidas, até que aí a gente sentou, conversou. Aí ela falou que me amava, que ia me amar sempre, que a gente super podia voltar a conversar, que eu não sei o quê. E aí deu tudo certo. Foi uma história de amor nesse primeiro ponto. Porque daí veio depois, né? Porque a pessoa trans, a pessoa tem que sair do armário 2 vezes, né? E aí eu fui me reconhecendo enquanto pessoa trans. Depois de me reconhecer enquanto pessoa gorda, que aí eu consegui me colocar no. Entender como a sociedade me via, me vi como pessoa preta. Isso lá em meados de 2017, 2018, lá em 2018. E aí eu sentei pra minha mãe e fui conversar. Olha, eu sou uma pessoa intersexual, sou uma pessoa bigênere. Eu sou uma pessoa intersexual porque isso é genético. Eu fui sentindo por isso que meu corpo se desenvolve dessa maneira. A gente é identificado assim, por isso que eu sempre tive esses problemas com as pessoas me identificarem de outro gênero e não tem nada. Pode até ter a ver com os trejeitos por eu ter sido um menino gay a vida inteira, mas é muito mais relacionado à minha imagem, né? Que é apresentada que é uma imagem intersexual, que é uma condição pré-existente, e eu me identifico como sendo uma pessoa intergênero, uma pessoa bigênero. Eu sou homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo, enquanto independente da imagem social que eu apresente. Aí é aquele ditado, né? Ela sempre pega e ouve só o que quer, né? Aí fala, então quer dizer que você é homem, né? É menino. É, mãe, também. Ah, então tá bom, então tá tudo certo, né? Você não é trans, não. Eu acabei de explicar que sim. Mas ok, né? Vida que segue. Mas a nossa relação é muito tranquila, né, em relação a isso. Então ela sempre me ajuda aqui, precisava fazer uma make, preciso botar um look, preciso fazer um close. Ela tá lá, sabe? Ela me Sim. ajuda e isso é muito bom. E com a minha família, tipo, parentes, essas coisas, sempre tem um parente ou outro que quer impor a sua verdade sobre a minha vida, né? Então, num geral, eu me considero sim privilegiada. Eu acho sim que, em geral, todos eles, a grande maioria, sei lá, 90% me aceita, me respeita e tá ok, sabe? E pra mim já é um grande ato de respeito você não concordar e não vir se intrometer na minha vida. Mas sempre tem aquele um outro que fica aí falando: ai, mas é fase. Ai, que não sei o quê. Mas pensa no que você tá fazendo. E, tipo, gente, pensa no que você tá fazendo, no que você faz com a sua vida. Se você faz o que você quer com a sua vida, se você gosta de se privar pra pensar num futuro que você nem sabe que existe, que seria depois da morte, sendo que se a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então a certeza que a gente tem é a própria vida, ela mesma. Então viva, sabe? Se você quer que eu adapte a minha vida à sua verdade, porque se eu não adaptar a minha vida pra você respeitar a minha verdade, quer dizer que a sua verdade vai ser invalidada? Não, cara, isso não tem nada a ver. Então sempre tem um ou outro, mas é muito pouco, é muito raro. E em geral, assim, é muito tranquilo, é muito bom. E eu sei que isso eu sou privilegiada real e não nego e adoro. Que a minha É, amiga, família que lindo gosta. isso que você falou agora de, né, em relação às próprias verdades, que eu acho que a gente, né, vive uma vida sempre tão presa ao que os outros acham da gente, ou o que a gente vai fazer com base no que os outros vão pensar, e a gente acaba com muito medo, né, de ser quem a gente é, e aproveitando até a pauta, né, Sim, identidade, mês do orgulho e tal, tudo isso impacta tanto na nossa vivência, assim, sabe, o que você falou foi tão bonito, foi tão nossa, construtivo, sabe? socorro. Só falei aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça, a louca. Bateu assim, rapidinho. Bateu o negocinho. Não, mas isso é uma coisa também que eu sempre falo, que a gente é ensinado desde pequeno a se olhar com os olhos dos outros, né? Dificilmente a gente sempre é ensinado a se ver e ficar pensando, nossa, como é que o outro vai se ver? Por que que a gente se arruma só quando a gente sai de casa? Porque as outras pessoas vão ver a gente, né? Então a gente tem que passar uma imagem X, Y, Z. É sempre uma grande loucura em relação a isso. E aí a gente tem que começar a aprender a se ver, a nos olharmos com os nossos próprios olhos, né? Então acho que isso é fantástico. Não é fácil,
Não tô falando que você que tá ouvindo isso agora, se tá assim com o fone, vai lá pro banheiro, vai se olhar na frente do espelho e vai falar, nossa, maravilhosa. Não. É aos poucos. E vai ter dia ruim, sim. E tá tudo bem. A gente vai continuar vivendo. E vida que segue, sabe? Mas nós somos pessoas maravilhosas. E a gente tem que entender que, enquanto seres humanos, porque tem sempre as humanistas, né? Mas nós somos todos iguais. Nós somos todos seres humanos. Sim. Nós somos todos seres humanos e o que nos coloca em pé de igualdade é o fato de que todos nós somos diferentes. Então, se as nossas diferenças que nos igualam, então é respeito a essas diferenças que vai fazer com que a gente viva em harmonia. Só que, né, muitas verdades aí foram criadas baseadas em certo e errado, né? Então a minha verdade só é verdadeira se a sua verdade for errada, se a sua verdade for invalidada, senão a minha não tem validade. Então aí o que dificulta essas pessoas a verem o mundo com respeito. Bom dia, conservadores! Essa dicotomia, né? Do tipo, não tem é sempre no preto, preto no branco, sabe? Ninguém fala dessa zona cinza. E o quanto essa zona cinza, na verdade, tem muita coisa dentro dela, sabe? E Sim, é é o justamente mundo. O mundo é a zona por isso, cinza. né? Tipo, é exatamente essa associação que eu tenho, assim, sabe? A gente vive numa grande zona cinza de tudo. E a gente insiste em querer colocar tudo, sabe, no certo e errado, branco e preto, homem e mulher, tudo é sempre Exato. muito esse passeio, sabe? De precisa ter um lugar definido, precisa ser de um jeito específico, precisa ser dessa forma. E eu acho que é muito importante a gente entender, né? E tomar pra si o fato de que não é assim. Sabe, o cinza tá aí justamente pra existir, pra mostrar pra gente que tem muita realidade possível, sabe? Tem muita coisa não questionada, tem muita história, assim, né? Ainda por conhecer. E falando em Exatamente. conhecer, amiga, eu gostaria que você aproveitasse até pra ser bem didática, assim, pra quem tá ouvindo, Ai, até mesmo pra socorro. não rolar erros de interpretação, sobre, né, bigênero e intergênero, o que é, o como se explica tudo isso da melhor forma correta, questão pronomial, que eu acho que isso também é importante. Tá. Se eu esquecer de alguma coisa, você. De alguma coisa que você perguntou, você retoma. Vamos lá. Para falar sobre isso, a gente tem que começar a separar três grandes pilares que a sociedade incutiu na nossa mente, que eles são pilares interdependentes e eles são independentes. Que seria o sexo biológico, o gênero e a sexualidade da pessoa. Como é que funciona isso? O sexo biológico é como a gente nasce. A gente pode nascer majoritariamente de três formas: macho, fêmea e intersexual. O intersexual, ele veio para essa palavra substitui a palavra conhecida como hermafrodita, que ela é um termo extremamente pejorativo para você falar de pessoas intersexuais. Então, a priori, quando logo que a criança nasce, a gente vai ver esses três sexos biológicos. Porém, a gente hoje já sabe que a intersexualidade, ela pode sim, ela é uma condição pré-existente que pode se manifestar com o tempo no corpo dessa criança, que é o meu caso. Eu fui identificada como macho, mas durante a minha vida, o meu desenvolvimento biológico e o meu desenvolvimento fenotípico é um desenvolvimento que fica entre os dois, que fica ambíguo entre o macho e o fêmea. Então eu sou essa pessoa intersexual fenotipicamente falando. Eu tenho mama, eu tenho um rosto com traços considerados femininos, o desenho do meu corpo é um desenho de corpo atrelado a corpos femininos, então eu sou uma pessoa intersexual que é identificada não necessariamente ao nascer. Isto posto, isso é o sexo biológico, gente. A gente tá falando de genitália, esses três. Aí, como que a sociedade, o gênero. Aí, quando a gente vai falar de orientação sexual e de gênero, a gente está falando de coisas que são autodesignadas. Não importa quem seja, não importa qual seja a pessoa. Todos nós nos autodesignamos em algum gênero ou orientação sexual. Qual que é a diferença da maioria das pessoas para as pessoas que destoam dessa maioria, né? Que diz, né? É até estranho falar dessa forma. Mas enfim, é que as pessoas costumam se identificar com o gênero que foi pré-definido para elas ao nascer. Então, o que aconteceu com você, Caco? Você nasceu, foi identificado como macho, aí provavelmente os seus pais que falaram o quê? Então é um menino.
E você, em dado momento da sua vida, por mais que você não saiba identificar quando foi esse momento, você assumiu isso pra você e tomou como verdade. E você é um menino e você é um homem. E é isso que acontece com a maioria das pessoas, com os homens e as mulheres cis, certo? Quando que a gente vai ter uma transexualidade? É quando a pessoa ela não se identifica com esse gênero que foi pré-designado para ela pela família, por um terceiro. Porque ele olhou a gona, olhou a genitália e automaticamente atribuiu um gênero que não é necessariamente o gênero dessa pessoa, porque o gênero ele tá no campo das ideias. Então não é porque você não sabe qual foi o momento que você pensou nisso que você não precisou pensar. Mas como já era muito mais comum o que você pensou, então é como se você não precisasse pensar, você só seguiu o fluxo, o que não é o caso. Então, quando a pessoa ela não vai seguir o fluxo que foi predestinado para ela, que foi predeterminado por um terceiro, ela é uma pessoa trans. E aí, essa pessoa trans, ela é esse é um grande termo guarda-chuva que a gente fala, que a gente diz porque a pessoa trans, ela não é só uma pessoa transbinária. O que seria uma pessoa transbinária? Então, uma pessoa que nasceu identificada como fêmea, e daí ela foi classificar, foi o gênero dela foi pré-determinado pela família como feminino e aí ele se identifica com o gênero masculino. Então ele foi do feminino pro masculino, né? Saiu do, na verdade sempre foi masculino, né? Só saiu do gênero que foi pré-determinado para ele. Então é uma pessoa transbinária. O que é uma pessoa trans não binária? Quando essa pessoa sai do espectro do masculino e feminino, do masculino ou feminino. Eu sou uma pessoa trans não binária porque eu sou bigênero, eu estou no espectro masculino e feminino, porém eu sou os dois, eu não sou um ou outro. Por isso eu sou considerada uma pessoa não binária. Porque eu tenho os dois, e binarismo é sempre um ou outro. Dificilmente, na verdade, não tem como ser um e outro, entendeu? Então aí a gente tá falando do gênero. Então, o gênero, ele tá desassociado à genitália. Porque não é porque é uma mulher trans ou porque é um homem trans que precisa se fazer uma ressignificação da genitália. Como que a gente pode ver isso? Vamos pensar no William Bonner. William Bonner, que tá lá, maravilhoso, gostoso, daddy, inclusive me ligue. É um símbolo de masculinidade que a gente tem aí na nossa visão. Digamos que hoje ele pega um câncer de próstata muito sério e é preciso que arranque o pênis dele fora. As pessoas vão parar de identificá-lo como sendo um homem? Não. Ele vai continuar sendo identificado como um homem. Então é assim que funciona o gênero. O gênero independe da sua genitália. É a forma como você vive, a forma como a sua mente se trabalha a relação de gênero. E isso aqui a gente ainda fazendo uma leitura mais simplificada, porque a gente está falando só de gêneros binários. Porque quando a gente vai para o campo não binário, que é, por exemplo, o meu caso, eu me vejo como homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu esteja representando. Então, na maioria das vezes, eu estou com uma imagem social muito mais feminina. Eu gosto que se usem pronomes femininos comigo, mas eu não tenho problema de pronomes masculinos ou de pronomes neutros. Não tenho problema algum. Só que por isso, então, as pessoas falam, então você é uma mulher. Por que você não muda o seu nome de Bielo pra Biela, pra Gabriela? Eu falo, porque não tem problema. Esse é o meu nome. Independente da imagem que eu esteja aparecendo aqui pra você, eu sou homem e mulher ao mesmo tempo. O que é diferente, por exemplo, do gênero fluido. O gênero fluido, ele flui. Ele é um gênero só por vez, só que muitas vezes ele tem essa mudança. Em um dia, o gênero fluido pode estar homem, pode estar mulher, pode estar queer, pode estar agender, pode estar sem gênero, nesse mesmo dia. Vai depender do momento, porque o próprio nome já fala, é um gênero fluido. Uma pessoa que não tem gênero algum também é uma pessoa trans não binária. Então, tudo isso entra nesse escopo da pessoa trans, que vai muito além daquela trans que a gente vê na Rede Globo. Claro, não tiro a importância de se ter pessoas trans na televisão, porque essa discussão precisa ser levada a muitos lugares, mas ela é muito mais profunda. Aí aqui a gente falou de dois escopos, né? A gente falou sobre o sexo biológico, nós falamos agora sobre gênero, e aí chega a orientação sexual, que é um outro campo que ele está desassociado também ao gênero e ao sexo biológico.
É muito difícil pensar nisso. Porque quando a gente para pra pensar, nossa, a pessoa ela é homossexual. Ela é homossexual porque ela gosta de uma pessoa que é do mesmo gênero que ela. Então, se eu não souber o gênero daquela relação, das pessoas que fazem parte daquela relação, eu não tenho como classificar aquela pessoa como homossexual. Sim. E hoje em dia, quanto mais pessoas trans, quanto mais pessoas começam a se entender em espectros, não diria que o mundo é cinza, eu diria que o mundo é lilás, né? Não é nem azul e nem vermelho. Ele é um grande É um lilás, grande lilás. né? Quanto mais pessoas vão se reconhecendo dentro desse espectro lilás, a gente vai passando a ter mais dificuldade com esse tipo de classificação. Mas a gente precisa classificar, porque a orientação sexual, ela diz respeito ao que a gente... Quando a gente fala... Porque tem muita gente que faz essa brincadeira de tipo, eu não gosto de falar orientação sexual porque eu não fui orientada a nada. Mas não é nesse sentido que a gente fala orientação sexual, é no sentido de bússola. É de dentro do nosso corpo, para onde que o nosso corpo aponta, para onde que ele se orienta para ter um desejo, para liberar ali os hormônios e tudo mais, para ter uma relação sexual e para se ver em uma relação afetiva. Eu acho que até Então, fazendo um parênteses até para ser inclusivo também, acho que como se orienta a nossa afetividade, porque no caso de assexuais, né, a gente sabe que exatamente. não tem necessariamente a relação sexual, mas tem a afetividade inclinada para algum gênero que seja. Exatamente, esse é o ponto. Até para onde a nossa afetividade se orienta, né? E quando a gente vai falar sobre isso, acaba se tendo muitos outros grupos. Porque, por exemplo, eu, que sou uma pessoa bigênere, como é que eu iria me classificar então se eu virar e falar, eu só gosto de homens? Como é que eu vou me classificar? Então, eu sou hétero e sou gay ao mesmo tempo? Então, Né? não. Não é? Então, tipo, isso não é o que me representa, como poderia acontecer, mas o que me representa, eu sou uma pessoa, por exemplo, polissexual. Que é uma pessoa polissexual. Eu gosto de muitos gêneros e sinto atração por muitos gêneros, me vejo em relacionamentos afetivos com muitos gêneros, mas não todos os gêneros. Tem alguns gêneros que eu não vejo, não sinto atração e nem me veria em um relacionamento afetivo com esses gêneros. Que Que é é o que diferente do difere do pan, no pansexual. caso. Exato, que o pansexual não importa o gênero, não importa quem seja, meus anjos, bora. E de repente, vamos. E, e é isso, né? E por que que é importante a gente nomear? É importante a gente dar nome a tudo que tá acontecendo, a tudo como a gente se entende. Às vezes eu acho que mesmo que se você que tá ouvindo, que tá sentindo coisas, vê coisas e não consegue encontrar referências, tenta nomear e explicar para as pessoas, mesmo que não seja o nome mais correto, mas você vai conseguir tirar aquilo de dentro de você. Quando eu me descobri uma pessoa bigênere, até então eu nem sabia usar a palavra bigênere e nem conhecia nenhuma outra pessoa bigênere, mas eu sabia que eu era assim. E isso não invalidava a minha verdade, não é porque eu não encontrei nenhum outro par que a minha verdade tá invalidada. Então eu tô inventando, ou então eu sou uma pessoa maluca. Não, essa é a minha verdade. Muitas das vezes você vai precisar ser o primeiro naquilo que você sente, na forma como você se relaciona com as pessoas, para que outras pessoas também se libertem disso. Então, é importante também a gente não dar nome, porque é assim que a gente cria política pública, é assim que a gente consegue correr atrás de algum direito, de alguma coisa. Então, sempre fujam daquelas pessoas também que falam: mas eu não gosto de me rotular. Deixa de rótulos. Gente, isso quer dizer que essa pessoa tem muitas dúvidas e muitas questões com ela mesma. Imagine se todo mundo vivesse nessa coisa de não vamos ter rótulo, não vai ter nada. Como é que a gente ia conseguir ter dados sobre crimes por homofobia, sobre crimes de feminicídio, sobre crimes de lesbofobia, sobre crimes de transfobia, se a gente não der nome, sabe? Então é importante. Amiga, né? Vamos aplaudir porque foi uma aula. Sério. Socorro! Até tomei um golinho d'água aqui, que a Assim, bicha não pelo amor para de de Deus, falar. mulher, que foi isso, assim, é esse tipo de clareza e de didática, assim, né, que as pessoas mencionam tanto que é necessário, e assim, lógico que, né, não é uma obrigação da Bielo, não é uma obrigação minha, não é uma obrigação de ninguém, mas assim, a gente entende o poder desse tipo de didática justamente pela forma como isso entra na mente das pessoas, sabe? E tenho certeza que quem tá ouvindo esse episódio Sim. junto com a gente, né, agora, que pra mim já foi uma aula já, né, pela forma como você explicou de uma maneira tão simples,
imagino para quem tá em dúvida, né? Para quem tá passando por esse processo de descoberta de alguma forma, de se entender de alguma forma, que eu acho que né, enquanto a gente nasce, põe a cara para fora do mundo, a partir daí é aprendizado todos os dias, né? Então, que esse seja mais Exato. um incrível, né, para ser tomado como também. Exato, e gente, eu não sei tudo, socorro. Eu só tô dividindo aqui as coisas que eu sei que acontecem até hoje, mas isso é importante, né? Que seja discutido, que seja falado. E eu sempre falei que eu sou essa pessoa mais didática, eu puxo mais pra didática, mas aí me falam, Sim, ah, mas e as pessoas que são mais punk, que são mais, pé na porta? Eu falo, são extremamente necessárias também, tanto quanto. Porque se não tivesse aquela pessoa sim, que botou o pé na porta lá no início, se não tivesse essa pessoa, essa porta nunca vai se abrir com amor pra eu chegar e poder ser didática, entendeu? Então eu não sou sim. todo mundo é importante em todos os movimentos. E uma coisa que eu sempre falo aconteceram alguns casos, né? Muitos casos. Sempre acontece algum caso de alguma gafe maluca, de alguma branca, normalmente, ou de alguma POC, sei lá, alguma coisa assim. E aí alguém fala alguma coisa e aí sempre tem alguém que vira e fala. E vem defender, né? Não, mas a gente não pode achincalhar essa pessoa pelo que ela fez, porque a gente tem que pegar na mão e ensinar. Eu falar, meu amor, pegar na mão e ensinar é um processo passivo. É isso que a gente está fazendo hoje nesse podcast. Quem que vai ter o interesse de ir Sim, lá, pegar esse podcast, dar play e aprender essa aula? É um processo passivo. Eu não tenho como pegar na mão de todo mundo e obrigar ninguém a ouvir esse podcast. Então, quando alguém vai e faz um erro, essa pessoa tem sim que ser achincalhada, porque ela vai ser usada como exemplo para, ó, por que vocês têm que procurar conhecimento? Para que vocês não façam isso, não cometam esse tipo de crime, não firam tantas pessoas e que não façam uma reprodução de preconceitos absurdos que existem até hoje. Então, pense, todo mundo que tem algum tipo de espaço, algum local de fala, antes de falar sobre alguma coisa, pense e repense, porque as ferramentas estão aí, né? A gente tá mostrando tudo, tá tudo aí nos lugares, então basta procurar. é se informar, né? Assim, é uma coisa que eu já cansei de falar aqui sobre o quanto um conhecimento compartilhado é conhecimento dobrado. E é uma coisa que eu sempre vou defender, porque assim, é a base do que a gente precisa. Se a gente está vivendo a situação que a gente está vivendo hoje em dia no mundo, né, muito disso se dá pela falta de orientação e estudo e educação sobre alguns aspectos. E felizmente tem gente que nunca parou de se dedicar a estudar, buscar, conhecer, sabe, alimentar esse conhecimento. Então, assim, quanto mais a gente tiver conhecimento sobre o que acontece com a gente, seja no cenário político, seja no cenário social, seja no cenário mundial, que seja, melhor pra gente, assim, sabe? Então, quando a gente consegue respeitar o universo do outro, entendendo como funciona esse universo do outro, a gente não se permite viver com base em preconceito, sabe? Não se permite viver com base em informação atrasada, não se permite viver com base em coisas que não levam a gente pra frente, né? Acho Exatamente. que esse é um recadinho aí que a gente deixa de primeiro puxão de orelha desse episódio, né? Que já foi já alguns, mas esse eu acho que é bom a gente dar. E, amiga, vamos lá. Aproveitando né, a onda para falar um pouco desse Dia do Orgulho que já passou, mas que fica aí como um legadão assim. O que para você significa orgulho, ainda mais num período como esse? E como você entende a importância desse período pra gente LGBTQIA+, e pessoas pretas? Certo. Bom, eu entendo orgulho como o respeito e o direito de poder ser quem eu quiser ser e sair de casa, sabe? Ter uma coisa que muita gente fala, né? Ter a audácia de sair de casa e ser feliz todos os dias, sabe? Então, se eu posso ter essa audácia, então todo mundo tem que ter, sabe? E eu acho que representa muito isso. É a gente aparecer, estar em todos os lugares. Claro, tem suas questões de vários lugares e várias empresas que só lembram que a gente existe em junho, mas eu acho que é um caminho, né? É importante isso. E quando eu vou falar sobre nós sermos pessoas pretas, estarmos nisso, né? Porque a gente tem que lutar ainda por receptividade, igualdade e respeito dentro do nosso próprio grupo de apoio, né? Do grupo LGBTQIA+. E ainda mais neste ano em específico,
onde aconteceram aí manifestações e coisas muito importantes que eu acho que elas são um marco histórico, porque quando a gente para pegar sobre histórico de manifestações de racialidade, manifestações antirracistas, eu vejo que, ao meu ver, essa é a primeira vez que a gente tem um número expressivo de pessoas não pretas que estão ouvindo e que estão falando o que a gente pode fazer. Né? Que a gente está realmente levando Sim. para ações antirracistas. E eu acho que isso muda até o nosso paradigma e a forma como a gente é vista nesse mês. Vamos ver aí ano que vem, né? Como é que vai ser, né? Porque esse ano tá tudo isso aí purulando, né? Tudo fervendo. Espero que não se Quando que esqueça. vai explodir isso daí, né? Exato, exato, socorro. Mas eu vejo como isso, como luta e mais uma vez, né, orgulho redobrado, né? A gente sempre fala de que às vezes, de que muitas vezes a pessoa preta precisa trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes mais que a pessoa branca para ser reconhecida igual. E eu acho que no mês do orgulho a gente passa a ter orgulho 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes mais que qualquer outra pessoa de poder ser quem a gente é e ser feliz saindo na rua, sabe? Amiga, é muito complexo, né, pra gente viver essa realidade já em tempos normais, né, quando tá tudo muito bem, quando tá tudo muito tranquilo. Já é muito difícil pra gente viver essa realidade de ser uma pessoa preta em sociedade e de circular nos lugares que a gente circula, fazer os trabalhos que a gente faz e viver a vida com dignidade, né? A gente viu como os casos desde George Floyd a João Pedro, a todos os outros casos, né, que vieram antes ou depois da Marielle, a gente sabe como tudo isso funciona, né? E, Exato. inclusive, é muito simbólico de uma maneira, infelizmente, ruim pela falta de conclusão e de respeito à morte, né? O caso da Marielle. Então, assim, é um período, né, para mim, eu entendo muito como um período de reflexão necessária, sabe? De como estão as pessoas pretas que fazem parte desse grande guarda-chuva que é a nossa comunidade, sabe? Como tá a saúde mental dessas pessoas, como tá a vida dessas pessoas, como estão as oportunidades de trabalho, como estão as relações próximas, sabe? A gente tem muito, né, de justamente nesse período, assim, ver a representatividade acontecendo, principalmente em alguns espaços, né? Como alguns momentos da parada, assim, onde a representatividade branca é muito grande, né? É Exato. muito significativa a forma como os rostos brancos acabam sendo à frente de tudo isso, sabe? E felizmente a gente tem aí várias pessoas que representam, né, a nossa comunidade e respeitando a intersecção preta, que fazem trabalhos incríveis falando sobre, né, o que a nossa comunidade precisa ouvir, seja você, seja o Samuel, que esteve aqui junto com a gente também no episódio de consciência lá do começo do podcast, seja a Nathalie Neri, seja, né, vários outros aí que representam, né, as vozes que estão dando possibilidades e visibilidade. Então, acho que é muito importante que todo mundo tenha em mente isso, assim, sabe? De como a gente agrega e cresce enquanto comunidade num período como esse, sabe? De que forma que a gente pode fazer isso? Trazendo mais voz e mais luz para as pessoas que têm uma luta diferente das nossas? Apoiando mais trabalhos, projetos, estando mais presente enquanto público dessas pessoas? É, pensando de uma maneira cada vez menos racista e botando cada vez mais representatividade dentro dos seus meios, das coisas que você assiste, ouve, Ler. e tudo mais. Lê, sabe? São várias ações que podem ser feitas, né, para construir essa narrativa de uma forma diferente. A gente está passando por um momento global que tem impactado muito, sabe? Seja na questão da saúde ou seja na questão do fascismo e do racismo, né? Tem sido duas fontes de impacto muito grande. Então, assim, que a gente use esse período também para entender, enquanto sociedade, como a gente pode melhorar. Sabe, você falou brilhantemente como isso tem sido um movimento muito maior de pessoas, né? Buscando essa reparação e buscando mudar esse contexto, sabe? Não só aqui, como no mundo todo isso tem rolado, sabe? Então, assim, se é um movimento que a gente está fazendo para ter essa reparação, dentro da nossa comunidade a reparação precisa vir da mesma forma, sabe? Precisa vir com o mesmo amor, o mesmo respeito, para que a gente possa construir uma narrativa diferente do que vem rolando, sabe?
Que eu acho que isso é o mais saudável. Sim, eu concordo plenamente, plenamente com tudo isso. E a gente vai construindo essa narrativa sempre em conjunto, né? E uma coisa que você falou sobre sempre os movimentos terem uma cara muito branca, né? A causa racial só não tem a cara branca porque diz respeito sobre pessoas pretas. Porque senão, de resto, porque tudo onde Sim. pode meter gente branca, a sociedade vai e vai aplaudir os brancos no que eles estão fazendo, entendeu? Ah, amiga, se for parar pra pensar, ainda tem aquele Salvador Branco, né, que faz missão pra África, vai Bom resgatar. dia, Rafa, Tem... tudo bem? Pois Olá, é, Rafa Kalimann, né? tudo bom? Tem esse ditado aí também. Mas eu sinto que as coisas estão começando a mudar, sabe? Eu sinto que estão começando a mudar. Na verdade, é aquela coisa, né? Sempre vem começando a mudar. Parece que sempre tá no começo, porque sempre vem uma coisa nova, né? Porque branco Sim. sabe como ser racista de jeito diferente, né? Vai aprendendo. Mas eu acho que a gente tá aí num caminho de revolução muito grande, sabe? Eu acho que a gente tá plantando, nesse ano aí, a gente plantou um novo tipo de revolução que eu acho que ainda vai dar bons frutos. A gente vai chegar um momento que o mercado, que a sociedade vai aprender a absorver isso e colocar dentro de uma caixinha, mas enquanto isso não acontece, eu acho que a gente ainda vai conseguir aproveitar algum tempo desses possíveis bons frutos que esse período vai deixar aí pra gente. Sim, eu acho que socialmente falando, né, a gente tá num momento de renovação de várias certezas e várias coisas que faziam parte, né, da gente enquanto sociedade. E isso está sendo um momento muito importante para se rever, né? É simbólico porque a gente está literalmente tendo que lidar com tudo isso acontecendo embaixo dos nossos olhos, sabe? Toda a injustiça, toda a questão, né, da injúria racial, da forma como o preconceito atinge todo mundo, tudo isso que está acontecendo, a gente está sendo obrigado a olhar isso, né, de olho vivo, todos os dias dentro de casa, vendo as notícias, tomando conta, sabe? Então, assim. É um período pra gente começar a realmente se perguntar, sabe? O que que tá acontecendo? Sabe? Da onde tá vindo isso? Por que que tá vindo isso? Sabe? Como a gente vai... Aonde vai parar tudo isso, assim, também, que eu acho que é um ponto muito importante. Eu vi muita gente se perguntando, sabe? Mas isso não acaba nunca? E dá vontade de falar, não, sabe? Desde 1500 isso só tá rolando, Exato, só tá sabe? rolando e Nunca só vai parou. piorando. Socorro. E isso, assim, eu acho que é uma maneira de trazer esse presente, sabe? Trazer essa, essa inspiração, assim, do que pode vir. E aproveitando, né, para enganchar numa pergunta também, o que você espera enquanto, né, membro desse grande guarda-chuva que é a nossa comunidade pro futuro da comunidade de alguma forma? E como você vê isso sendo, né, construído, assim, de que forma você acha que a gente consegue caminhar cada vez mais forte? Quem tem sido a sua inspiração, né, de luta nesses momentos? Nossa, gente, socorro. Muitas perguntas em uma pergunta só. Meu Deus do céu, se eu esquecer, você me fala. Amiga, vamos marcando, vamos marcando. Bom, eu vejo assim um futuro em que a gente vai sim conseguir ter mais respeito, né? Eu sinto que nos últimos 2 anos, 3 anos, a discussão sobre não fazer da parada, não fazer do mês de junho um mês para as gays, assim, já vem rolando. Esse ano eu senti que mudou bastante já. A gente consegue ter uma pluralidade ali de narrativa. Eu acho assim que tem alguns lugares, alguns canais que ainda poderiam pensar melhor entre chamar sempre boys, mas eu acho que vem mudando, tá? E eu acho que o mais importante é que vem mudando dentro da nossa comunidade. A gente vem percebendo que as coisas estão acontecendo de uma maneira diferente, entendeu? Que as coisas que a gente tá se vendo, a gente tá se olhando, sabe? Então, quando a gente pensa na sigla LGBTQIA+, que aí dá 8 mais possibilidades, e a gente tá conseguindo ver e se entender em marcas, por exemplo. Se uma marca não faz pra uma de nós, não faz para não representa um de nós, ela não representa ninguém, sabe? Então, vamos Sim. seguir por outros caminhos. Então, eu tô sentindo que essa unidade tá sendo formada, e eu acho que isso
vai se perdurar, entendeu? Vai se perdurar. Eu mesma faço a minha parte, porque eu trabalhei muito tempo em mercado formal, trabalhava em escritórios com turismo. E aí hoje eu tenho uma consultoria, uma empresa de consultoria chamada Diversidades in Company, que é com o Jean Ícaro, que é o autor do livro Cura Gay, ele é psicólogo, mestre em diversidade, e ele fez esse livro e a gente faz essas experiências nas empresas, falando sobre como ter uma inclusão de diversidade. Quando a gente fala de diversidade, é tudo, né? Pessoas pretas, pessoas, mulheres, LGBTQIA+, pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência, tudo. E isso é importante, porque se a gente não prepara o mercado, não faz o mercado entender que você precisa ter pessoas diversas em todas as suas camadas, dificilmente você vai conseguir ver diferença na hora de você pensar num produto, de você pensar num serviço, na hora de você comunicar aquele produto. Você continua Sim. caindo dentro da mesmice que vem sendo feita até hoje. Agora, alguém em quem eu me inspire para para fazer toda essa diferença, para fazer toda essa mudança, É, isso tipo, é. alguém que você tá olhando a luta assim, sabe? Pode ser até mesmo pô, olhar a luta lado a lado e falar, pô, né? Alguém que tá somando junto comigo e tá fazendo a diferença, que assim, que você acha que vale a pena dar esse highlight aí pra todo mundo dar uma acompanhada, saber Sim. quem é né, sentir inspirado também. Sim, então, eu gosto muito do trabalho que a Erika Malunguinho tem feito no governo, porque eu acho assim que quando a gente tá falando de pessoas trans pretas, é bem essa questão, né? Eu tá ali como apresentadora, a gente ter Linda Quebrada, Jupe do Bairro como cantoras maravilhosas, ter as Bahias e a Cozinha Mineira sendo vistas e ouvidas, pessoas trans sendo lidas, pessoas trans legislando pra gente, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso, porque é uma coisa que me tangencia muito e é uma das coisas, uma das maiores armas do conservadorismo, por ser um assunto que as pessoas não entendem tanto, contra a gente, né? Pra poder falar e deslegitimar os nossos discursos e a nossa existência. É, e o que eles mais fazem com a gente é tentar justamente isso, né? É esvaziar o que a gente fala, esvaziar a maneira como a gente se organiza, esvaziar tudo isso e a gente resiste de alguma forma, né? Acho que é mais importante de tudo isso é mostrar justamente isso, né? Que no fim das contas, essa luta toda ela tem sido muito importante para a transformação que a gente está vendo, sabe? É, se a gente Exatamente. tem uma drag sendo top 5 no mínimo, de todos os singles lançados da carreira dela desde então, como é o caso da Pablo, ou tem drags lotando o carnaval e fazendo, sabe, feitos belíssimos e trabalhos de muita responsabilidade, né? Como no caso da Glória, que foi o clipe que você fez também, de Caminhada, que é incrível, assim, a narrativa Nossa, toda do sim. clipe, né? Se a gente tem as representatividades que a gente tem tido, sabe, e a forma como isso tem dialogado, principalmente, assim, falando no campo da música, que é o que a gente consegue ver com mais facilidade, sabe, isso é muito poderoso, é muito necessário, sabe, acho que num período como esse também a gente se lembrar de quem tem usado da arte para dar cara a tapa e criar uma nova narrativa é muito importante, sabe? Sim. Toda hora tem gente nascendo aí e criando, né, conteúdos e criando coisas que vão representar a arte e a nossa cultura de alguma forma. Então, é muito poderoso que o cenário brasileiro LGBTQIA+, seja sempre assim muito presente. Aliás, até nisso é bom fazer um adendo. Eu tô errando várias vezes e tô alternando várias vezes a sigla porque foi uma das coisas que eu mais falei esse mês. Acho que você também. Sim, socorro. E dois, porque um ponto muito relevante da sigla também, eu aprendi isso com a Dudes, que fez parte da nossa maratona, né, do ano passado, que foi para falar de assexuais. Na verdade, eu não lembro se foi assexuais ou foi. Não lembro, enfim. Mas confira um episódio da Dudes. Mas foi a Dudes que me trouxe essa informação através de um comentário dela, que atualmente a sigla ela está correspondendo a LGBTQIAP+. Ou seja, uma vez antes, né, a gente já estava usando LGBTQIA+,
E o porquê que tem o P agora? O P representa os pansexuais, que não estavam incluídos antes na sigla, né, na forma como era lida. A gente sabe, e é usual ainda, que as pessoas falem LGBT por usar uma versão mais curta, por achar que essa versão compreende, ou LGBT+, enfim, variações, né, da sigla sempre aparecem por aí, com mais ou Sim, menos letras. Mas é importante a gente deixar frisado que o LGBTQIAP+, é a maneira correta da gente usar a partir de agora, para que a gente seja sempre inclusivo, né, com todas as possibilidades que estão dentro do nosso guarda-chuva. Se a exato. gente, se todos os ossos do nosso corpo, eles têm nome, sabe? Se todas as pessoas que nascem, elas têm nome, sabe? Por que que a gente não parte do mesmo princípio para todas as identidades possíveis? E é justamente isso que a sigla está buscando, sabe? Essa inclusão possível, essa realidade palpável, visível. Como o Bielo estava falando no começo, sabe? É importante justamente a gente ter as coisas catalogadas, verificadas, entendidas, classificadas de alguma forma, para que a gente se sinta cada vez mais representado da forma correta, né? Para que justamente não tenha um apagamento através da letra, como a gente sabe que acontece constantemente, né? Se já tem letras que são apagadas dentro da comunidade, sendo elas presentes desde o começo, que dirá as Imagine as letras que que estão estão no depois do mais. mais, né? Exatamente. É sobre isso. E amiga, vamos lá, vamos agora falar de coisas bonitas, coisas chiques, coisas legais. Ai, chique, E adoro. E vamos falar sobre referência, né? Vou tomar a liberdade aqui nesse episódio de trocar a dica das POCs por um momento de falar sobre o que te motivou enquanto arte e cultura, né? Quando você era mais nova. A nossa geração foi a mesma, né? Imagino que muita coisa seja parecido, mas acho que é importante falar sobre o que te impactou bastante durante, né, a infância e adolescência e o que te impacta agora em termos de arte, cultura, que você acha que é da hora dividir como nomes legais, assim? Conta pra mim. Então, pra mim, George Lafon, a boa e velha Vera Verão, belíssima. Lenda. Epa! Vício não! Maravilhosa, maravilhosa. Eu lembro até hoje, tipo, de eu pequena, assistindo uma reportagem falando que George Lafon tinha sido barrado num restaurante, que não deixaram ele entrar porque ele tava com uma calça feminina, com roupas femininas, e, tipo, simplesmente não deixaram ele entrar e sentar. E na época eu olhava e pensava, meu Deus, mas como assim? Não faz o menor sentido, ele é famoso, ele tá na TV, sabe? E tipo, e que Tipo, qual a diferença treta? que faz? Exato, e tipo, que diferença que faz? E eu sem entender ainda muito bem toda essa coisa, tipo, porque sempre teve muito esse imaginário, né? De a gay que tá na televisão é a gay que pode ser gay. Agora, a gay que tá. O que a gente não pode ser gay e ser desconhecida. A gente nunca pode ser. Sim, Tinha aquela coisa, a gente não pode ser gay, não pode ser desconhecida, a gente não pode ser gay, não pode não ter dinheiro. Porque quando você tem dinheiro e você é famosa, aí você pode ser gay, porque você sim. tem tudo na É a mão. E validação, eu, né? É o vale gay, né? Se você exato. tá bem colocado na vida e se você tá fazendo alguma coisa, né? Tipo, aí você tem um aval pra ser. Que aí você tá em fácil acesso. Exatamente, é exatamente sobre isso. E aí, e foi uma das minhas maiores referências, assim, uma das pessoas que mais me inspiraram, né? Foi a Vera Verão. Eu lembro que eu tinha mais. Teve uma série, né, que eu assisti, eu tava até comentando sobre há pouco tempo, que chama Six Feet Under, A Sete Palmos, que passava no SBT. Eu lembro que eu assistia de madrugada e era muito bafo. Porque foi uma das primeiras produções em que eu vi um homem gay sendo retratado, um homem gay preto sendo retratado na TV, assim, né? Que é uma série da HBO, inclusive recomendo a história, a forma como a história é trabalhada toda é sensacional.
Foi uma das primeiras vezes que eu me reconheci, que eu falei, olha só, eu posso ser alguém, sabe? Tipo, a TV me representa de alguma forma, né? Claro que hoje em dia, se a gente vai olhar, já pensar, tipo, representações, né? Pera, É, amiga, aquela, É a gay Lafayette machuda. o personagem? Não, o Lafayette, ele é de É True de True Blood. Blood. É É True de Blood, True é verdade, é Blood. verdade. Não, porque o Lafayette já é maravilhoso, super queer, super bafo. Mas não, é o personagem da série Sete Palmos. Porque a Sete Palmos foi lançada em 2002, 2003. Então ela é bem Nossa, ela é antiga, assim. antiga, ela é antiga. Sim, super antiga. Quando eu assistia, eu era pequena. Eu assistia quando, porque pensa, era da HBO, era da época que a gente não baixava, não existia baixar. Era Não tinha internet aplicativo. discada. Não, não era nem a questão de ter aplicativo, não tinha torrent. Não É existia verdade, torrent menina. nessa Era só época. o emule ali. Sim, exato, não tinha nada dessas coisas. Era tipo, você tinha que assistir quando chegasse na TV ou você tinha TV a cabo. E pra Sim. chegar na TV aberta demorava 3 anos, 4 anos pra sair uma série, sabe? Então, e aí eu assistia no SBT, eu ficava, meu Deus do céu, socorro. Depois que eu fiquei mais velho, eu assisti tudo, né? Eu assisti pouco tempo depois que meu pai faleceu e foi maravilhoso, porque é uma série que fala sobre isso, né? E é sensacional. E foi uma das minhas referências, assim, muito grandes. Na época do Lafayette, eu já não tinha tanto isso, porque já existia Glee, já existia É várias verdade. outras coisas, entendeu? Que já dava, a gente já tinha, eu acho que a gente já começava a aparecer muito mais. Essas foram, acho que, as primeiras produções, assim, pelo menos que eu tenho memória e que eu consigo lembrar de TV, que a gente conseguia ver as pessoas saindo. Isso parando pra pensar ainda que a Vera Verão ainda ela era uma bicha caricata. A forma de apresentação era caricata. Mas essa forma em A Sete Palmas foi bem revolucionária. Na época foi uma série muito revolucionária, né? A HBO sempre teve muito isso. Hoje, se Netflix, Amazon Prime, a forma deles de produzir conteúdo é pra tentar bater o conteúdo que a HBO sempre produziu. Porque Sim, é sempre verdade, produziu né? com Pra igualar altíssimo. um pouco, né? Com a discrepância que é o conteúdo que eles fazem, que até hoje é uma rede, né? Que faz conteúdos muito ligados à verdade, assim, sabe? Eles não Sim, passam né, essa lâmina de, ah, não, vamos florear aqui. Não, é tipo, é a não, realidade. E é exato. tipo, entenda o quanto a realidade é chocante mesmo, sabe? É pra isso mesmo. Exatamente, exatamente. Eu sou cadelinha da HBO. Ah, eu adoro falar isso porque eu me sinto muito jovem, né? Porque agora jovens usam cadelinha, né, na internet. Daí agora eu uso também. Aí. Mas eu sou Tá inserido nas muito. gírias. Eu sou muito cadelinha da HBO porque eles são muito bons. Eles realmente conseguem entender a nossa mente e fazer qualquer série, como por exemplo foi Watchmen, que era uma série baseada em quadrinhos e conseguir falar tanto sobre gente. Eu acho que o foco deles em gente, quando eles vão contar histórias, é primoroso. Sim. E aí, pra mim, essas foram, assim, as maiores, assim, referências que eu consigo lembrar de LGBTQIA+, sabe? Eu lembro que sempre rolava muitos boatos sobre o Jô ser gay, e o Jô era uma pessoa que eu me pautava muito, por ser uma pessoa gorda, né? Apesar de ser Sim, branco, sim. ele é uma pessoa gorda, então isso comunicava muito comigo, e meio que as duas pessoas gordas que eu via na TV, ou ia ser o Jô, ou eu ia me inspirar no Jô, ou ia me inspirar no Faustão. Faustão, Deus o livre, Sim. né? Então eu falava, gente, eu vou ser o Jô, porque é isso. Tanto que hoje, né, eu acho que também muito do meu desejo de querer ter um talk show vem muito de Jô, de Oprah, de todas essas coisas que me pautaram, que me basearam muito, e de gente, né? Eu sempre gostei de produções que fossem pautadas nas relações humanas. Eu sempre fui muito boa de relações humanas, né? Então, eu acho que tudo tem a ver, né? Tudo vai se casando, né? E aí, A gente vai se direcionando cada vez mais pra perto daquilo que a gente gosta, né? É muito louco isso. exatamente. E hoje, né? Hoje é essa grande loucura. Hoje é Rihanna maravilhosa aí, Fenty, LMVH, não é? Que é ela que é da primeira grife aí, primeira mulher preta a ter uma grife de luxo. Sim, Maravilhosa, sempre fui Navy. Eu amo que ela, quando eu era mais nova, eu lembro da entrevista que ela deu pra Oprah. Depois que a Oprah já tinha parado de fazer o programa, e aí ela começou a fazer entrevista pro YouTube. E aí foi a primeira entrevista que a Rihanna. Não, não foi a primeira. A primeira foi pra uma outra mulher lá que ela deu, depois que ela tinha apanhado do Chris Brown. Mas ela foi uma das primeiras entrevistas que ela deu pra esse programa da Oprah no YouTube.
E ela chorando, e ela falava, tipo, gente, eu não tô aqui pra ser referência pra ninguém. Eu sei, eu entendo que isso pode acontecer, que isso acontece, mas essa não é a minha pretensão. A minha pretensão é viver. Não é ficar querendo ser um modelo pra que as pessoas tentem se espelhar e é um modelo que não vai ser verdadeiro. E eu sempre amei ela por ela ser uma artista verdadeira, sabe? E Sim, é uma das coisas que eu tento levar pra minha vida hoje, sempre ser verdadeira em relação à minha verdade. Não é em relação à verdade do outro, em relação a uma verdade que vai ser criada porque vai ser comercial, porque vai ser vendável. Não. O que é a minha verdade? O que que a Bielo gosta de fazer? O quem eu sou, sabe? Então acho que total. parte muito disso, muito desse lugar. Então eu amo Rihanna. Gente, Liso hoje. Eu lembro que da última vez que eu vim, eu ainda tinha dedos pra falar de Liso. Hoje, pra mim, é assim, sabe? Eu olhar e falar assim, é uma possibilidade real, é uma coisa que tá acontecendo, então estão vindo muitas outras pessoas aí pra mostrar isso. E basicamente essas que são minhas grandes referências. Se eu for falar mais sobre mais coisas, eu vou ficar aqui horas e horas e horas falando sobre refs. Ah, amiga, já foi um bando de referências, assim, né, que são populares, essas últimas, mas, né, acho que salientar o porquê da importância delas é sempre uma necessidade quando a gente tá falando sobre imagens, assim, né. Eu até, né, colocaria, a minha lista seria muito parecida com a sua, mas eu colocaria, principalmente pelos últimos acontecimentos e as últimas contribuições, né, que foram geniais. A Beyoncé, né, o discurso dela pra mim no Class of 2020 lá do YouTube para os formandos do ano de 2020. Aquele discurso pra mim ele é assim, é um resgate à negritude, um resgate a empoderamento, um resgate a possibilidades e força assim que merece horrores e jamais perderia a oportunidade de falar de Black Parade, que né, pelo amor de Deus, ela só faltou, né, mostrar ali a própria pombagira dela pra todo mundo ver que, cara, ela Sim, fez tudo, sim, ela entregou belíssimo. tudo, ela não mediu esforços pra fazer tudo, mais uma vez. Socorro, olha lá, lá vem. É assim que a gente reconhece a Beehive. Só gosto da Barbie preta. A louca. A vida surreal da Barbie. Eu amo. Não, gente, mas eu sou fã de Beyoncé. Socorro. O medo que eu tenho da Beehive vir atrás de mim. Te cancelarem, né, amiga? Não dá. Coitada, Cancelar elas não vão dá. tentar e não vão conseguir. Vão ficar chateadíssimas. Aqui é Navy, caralho. Eu gosto muito, não só pela Rihanna ser de peixes, né, que eu acho que já dá um quê pra ela, assim, maravilhoso. Não só por ela ser totalmente livre de qualquer rótulo e qualquer coisa e assumidamente maconheira, que eu me identifico bastante com isso. Eu acho que o que ela faz também, assim, é muito poderoso, sabe? Como ela usa a voz dela, né, como uma plataforma boa e o que ela faz através da plataforma dela. Acho que o que a gente falou bastante aqui também foi um pouco disso, né? De como a gente, enquanto, né, produtor de conteúdo, se entende enquanto mini potências e como a gente usa a nossa voz para reverberar de uma forma boa, que eu acho que isso é super importante, né? Eu vejo que você Sim. também, obviamente, leva isso como missão né, no seu trabalho. E agora, pra gente caminhar um pouquinho pro fim, pra esse episódio não ficar longo, porque afinal todos os outros da série foram mais curtinhos, Socorro. vamos recapitular um pouquinho dos seus trabalhos recentes. Ia falar um pouquinho dos seus Nossa. clipes, né? As participações nos clipes. E que você contasse pra gente rapidinho como foi cada um deles. Vamos começar por qual? Qual foi o primeirão? Vamos lá. Nossa, socorro! Agora, uma hora dessa você clama pela memória da boneca, socorro. O primeiro foi meu talismã, aquelas, né, que faz um show, né, pra fingir que não lembra, e lembra de tudo. O primeiro foi meu talismã, que eu tinha conheci o Felipe, né, o Felipe Sassi, lá no lançamento do Caio Music, do Caio maravilhoso, e do Sente o Tambor, aí eu conheci ele. E aí veio o convite pra fazer figuração no clipe da Isa. E aí foi meu primeiro clipe. Eu fiquei, meu Deus do céu, socorro. Aí falaram, ai, pode vir maquiada. Eu fui assim, um tombamento de maquiadíssima. O bafo. Aí a gente fica, ai meu Deus, será que vai aparecer? Será que não vai aparecer? E aí o Fê me deu aquele presente, né? Daquele frame ali no final, na parte dos créditos. Foi bem legal, porque na cena que eu participei, que foi essa cena do Body Charme, pouquíssimas pessoas apareceram. Sim. Tinha ali, eu acho que pra base de uns 80 figurantes. Meu Deus, era Tinha muita muito
muita gente. Era muita gente, a gente gravou muita coisa e não foi usado praticamente nada, assim. Então, foi bem legal. Aí depois de Meu Talismã. Ai, socorro, não, agora eu esqueci de verdade. Eu Amiga, não lembro qual que era você o fez Vai próximo. Malandra também, não fez? Não, socorro, meu sonho, mas infelizmente não. Não, minha carreira em clipes começou em Meu Talismã. É, eu sei que tem o Meu Talismã, tem Terremoto, né? Que sua Isso, participação tem é Terremoto. icônica. Ah, é, então, porque daí no mesmo ano foi, tipo, foi Meu Talismã. Aí, se eu não me engano, gente, eu posso estar errando a ordem. Depois de Meu Talismã, me chamaram pra fazer Terremoto, que eu acho que é isso na ordem. Que aí foi, não, Terremoto acho que foi esse ano, não foi ano passado. Ou foi esse, enfim. Aí teve Terremoto, que aí a gente gravou, que foi maravilhoso. Solta ela! Que a gente gravou lá numa comunidade da Zona Sul, foi tudo, socorro, gente, aquelas ladeiras. Pai de misericórdia, Labachuras Decantes. Foi Terremoto, depois de Terremoto, a gente gravou A Caminhada. E aí a caminhada que pra mim hoje é uma das músicas que representa a minha vida, assim. Sim. Muito da minha caminhada tá vindo ali daquela letra, tá sendo sensacional. Depois que a gente gravou a caminhada, a gente gravou um clipe do Caio, que foi Só. E Só saiu antes da caminhada, mas a gente gravou depois. Ele saiu tipo uma semana antes da caminhada e a gente gravou, sei lá, 2 semanas antes do clipe sair. Então aí a gente gravou Só do Caio, que foi incrível, que pra mim, que foi. A gente foi criada, né, com essa cultura branca, a gente não. E querendo ou não, muitas das nossas bases vêm disso. E eu Sim. amo mitologia grega, né? Amo, amo, amo. Adoro mitologias em geral. E eu sempre gostei muito das três moiras, né? Que são as fiandeiras da vida, né? Que uma fia, a outra tece a vida e a outra corta. E aí eu era a fiandeira eu era a moira que cortava a vida, assim, com tesourão, maravilhosa. Foi tudo. Aí depois que eu gravei esses clipes, eu gravei um clipe com uma amiga minha, que é a Laura Simões, que eu gravei o clipe dela de Sinais. E aí gravei esse clipe. Depois que eu gravei esses clipes, eu acho que eu acabei, encerrei 2019. Aí a gente veio pra 2020, aonde eu gravei o clipe da O Isa. Be The One, né? Não, o mais recente, que é o Be The One, que a gente gravou em fevereiro, que foi bafo e a gente ficou com aquela cólica, né, pra sair logo o clipe e não saía nunca. E a gente ficava, meu Deus do céu, porque por conta do Covid, né, foi atrasando tudo. Sim. E eu acho que é só. É Não só lembro, posso ter esquecido coisa algum. pouca. Posso ter esquecido algum. Talvez tenha esquecido um clipe ou outro dentro de uma filmografia completa. Mas, Pois é, né? Socorro. Ela faz ali o portfólio dela, né? amiga, eu acho que isso, assim, é o melhor sinônimo de Black Excellence possível, assim, sabe? É, Socorro, que para honra. para definir isso, assim, sabe, como um caminho possível. Eu acho que a gente está terminando esse episódio, né, falando sobre o que é, né, como é a vivência de uma pessoa preta, bigênere, assim, mas, né, falando sobre vivências pretas, eu sendo uma bicha preta, né, um gay barra queer preto, falando aqui junto com a Bielo, sobre possibilidades, sobre excelência, sobre caminhos, sobre várias coisas. É, eu acho que tudo isso já traduz de uma maneira muito bonita o que a gente vê como, né, um caminho, um futuro, né, para as próximas gerações que estão vindo, né, que de alguma forma elas venham a somar e criar e entender possibilidades, entender, né, que tem para tudo isso tem um caminho, sabe? Acho que só ver o tanto de coisa que a Biela tá realizando, sabe? Tá só no começo é muito inspirador, não só para mim, como para muita gente também. Eu acho que isso, né, precisa ser dito, amiga, se ninguém te disse, mas é inspiração pura, assim, é muito motivador tudo isso. E eu gostaria de trazer isso para vocês justamente por conta, né, dessa possibilidade. A gente está aí construindo caminhos. E talvez, acredito que no dia que esse episódio sair, se tudo der certo, né, vocês devem ouvir provavelmente alguma coisa minha antes disso. Quem não ouviu depois, já fica aí o convite. A Bielo também está no meu mini documentário, que irá Eu sair provavelmente no amo. dia 28 se já não saiu, né? Estamos gravando esse episódio para você, minha querida POC, no dia 25.
Ou seja, provavelmente no dia 28 eu tenho um documentário pronto, se não, deve sair provavelmente hoje junto com esse episódio. Se não, em algum momento que eu devo informar vocês. Mas Bielo também tá lá junto. Junto no documentário tem Erika Hilton, tem Kaique Brasileiro, tem a Gabi Barreira, que participou do nosso episódio de L aqui. Tem Amo. a Dudes, que também participou do nosso episódio aqui. E tem mais uma galera que tá somando junto comigo, falando sobre coisas incríveis e possibilidades pretas. E, amiga, eu queria muito agradecer a sua participação, de verdade. Mesmo, mesmo, mesmo. Foi incrível ter você aqui comigo. Ai, Ami, eu que queria agradecer o convite, foi tudo. Eu amo trocar ideia com você, eu amo o POC, eu amo tudo isso aqui. Sério, obrigada, obrigada, obrigada por me dar a oportunidade de poder dividir essa minha vivência aqui. Ainda mais falar sobre negritude nesse lugar tão importante, ainda mais nesse mês. E com tudo isso que vem acontecendo. Socorro e crescimento pra nós sempre. E vamos deixar uma palavra de sabedoria, vai, só pra fechar com chave de ouro. Gente, a palavra de sabedoria de hoje é. Estou com fome, não, mentira. A palavra de sabedoria hoje, gente, é se orgulhe de quem você é. Se olhe no espelho e se orgulhe, se entenda, se conheça, se veja com os seus olhos. Vamos expurgar os olhos dos outros da nossa própria visão. Vamos tirar essa venda que nos cega, chamada olho dos outros, sociedade, terceiros. Se ame e se orgulhe. Vocês vão ver que depois que vocês se libertarem disso, que vocês se orgulharem genuinamente de quem vocês são, a vida de vocês vai melhorar muito, vai ser muito mais brilhante e vai te auxiliar a entender qual é o seu caminho de vida, pra onde a sua vida tem que ir. E é isso. Amém, caralho! Foi Você assim? quer? Foi a mensagem. Não faria diferente, amiga, porra. Ó, eu acho que até aproveitando um único adendo que eu faria, né? Porque todo mundo sempre tem aquela vozinha incômoda que fica, mas se amar é muito difícil, não sei o que e tal. É um processo, a gente entende que é um processo. E A ninguém gente disse entende que que é era uma fácil, coisa vamos começar que daí. tem várias camadas, várias etapas. Só que uma coisa é o seguinte, à medida que você entende que você veio da forma como você veio por um propósito, que as coisas acontecem, né, de alguma forma para servir como cama para os próximos passos que você vai dar, você passa a questionar menos o que te acontece diariamente e mais a viver e de alguma forma, né, correr atrás daquilo que você quer. O processo de aceitação, ele sempre vai ser difícil, por quê? Porque compreende a gente entender quem a gente é. E se a gente está em constante transformação, a gente nunca vai ter certeza do que a gente é. Mas a gente está justamente na busca para descobrir tudo isso. Então, assim, se contente com a poderosa, né, jornada que é a jornada da busca, sabe? Busque, de alguma forma, entender como essa jornada funciona pra você. É sobre esse tipo de amor que a gente tá falando aqui, sabe? Sobre entender como a sua jornada pode ser única e exclusiva e te trazer um monte de coisa maravilhosa ao longo do caminho. É isso, né? É exatamente sobre isso. Arrasou! Ai, amiga, eu amo que você só joga a bola e eu vou junto na inspiração, nos papos e Eu vai amo, tá acompanhando. certíssimo. Uma puxando a outra sempre. Eu amo, É sobre gente. isso. Adorei, é sobre E a isso. Poquezinhas a gente vai estar na semana que vem, provavelmente, eu acho que num Just Family, porque, né, faz tempo que a gente não grava juntos quatro, mas não prometo, falaremos mais a respeito disso um pouquinho mais pra frente. Tem umas possíveis ideias aí pra acontecer, então fiquem ligados que vai ter bastante coisa legal. É, Eu sou o Caco, gente, e eu vou ficando por aqui, e obrigado, amiga, de novo, por ter participado. Eu que agradeço, Ami, esse espaço, tudo. Vocês são maravilhosos. Um beijo, me sigam lá, Hello Bielo, no Instagram, no Twitter. E é isso, Beijo, gente. gente. Até Beijos. semana que vem.